Então, boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas nossas quartas-feiras para estudo do livro Justiça Divina. Vamos então elevar o nosso pensamento aos nossos mentores, entrar em sintonia com a espiritualidade. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui estamos, agradecidos por tudo aquilo que nos concede a cada dia. Agradecidos por estarmos aqui para estudar, para ouvir a sua voz, através hoje do nosso querido Mauro Alexandre, que vai colocar para nós as suas reflexões, nos ajudando assim a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que precisamos modificar em nós, aquilo que precisamos crescer dentro de nós para a nossa progressão espiritual. Pedimos aos mentores da Casa de Conselheiro que estejam conosco, que intuem muito nosso irmão Mauro Alexandre, que abra nossos corações e nossa mente para acolher a sua palavra. E assim, ó Pai, pedimos permissão para iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje a nossa página é por conta do nosso querido Mauro. Mauro, pode ficar à vontade quando você quiser começar. Tá ótimo. Uma boa noite a todos. É sempre maravilhoso poder estar aqui em grupo, né? É uma bênção, na verdade, a gente conseguir, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa semana, conseguir um espaço para a gente poder estar em família, né? A família do coração, para poder estudar. E hoje o nosso tema é um tema forte. É um tema que transcende muito a questão espírita, né? A gente vai tentar refletir primeiro sobre essa questão da dúvida com relação ao porvir, ou ao amanhã, e a gente vai tentar se situar diante da página que foi ditada, né, no Justiça Divina. Então, primeira coisa que a gente precisa ficar atento é que o tema, o amanhã, que na verdade, quando ele fala o amanhã, ele está falando sobre o depois da morte, né? O que vai acontecer depois da morte? Vamos primeiro raciocinar como seres humanos. Seres humanos simples, diante desse planeta, diante dessa vida que a gente vê. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente pensa no que vai acontecer depois da morte. O ser humano, ele não vive pensando que vai morrer. Primeira coisa, né? A gente tem a absoluta certeza que vamos ser eternos, enquanto encarnados, enquanto vivos na matéria. Então é por isso que a gente programa viagens, é por isso que a gente faz planos para o futuro com a família, futuro com o casamento, futuro com o trabalho. É por isso que a gente estuda, né? É por isso que a gente ia lá no Ponto Frio, na Casa Bahia e fazia o nosso crediário, né? Então, nós temos a certeza que vamos prosseguir. Mas tem um momento que a gente se depara com a realidade do outro. Basta a gente ligar uma televisão ou um rádio ou pegar uma informação numa internet e a gente ouve uma história de alguém que faleceu aos 20 anos, que faleceu aos 18, ou então um recém-nascido que sofreu um acidente aéreo e está ali, morreu naquela situação. Então, a gente começa a perceber que tem algo por trás dessa visão da morte e da vida, né? A gente começa a se questionar que algo além existe diante dessa realidade, que é uma realidade. As pessoas morrem. Nós sempre falamos isso na terceira pessoa do singular. Os outros morrem.
As pessoas morrem, né? A gente vê pessoas morrendo e esquecemos que vamos morrer. É fato. É uma questão que não tem o que discutir. Por quê? Porque faz parte do processo da vida material. A morte do corpo material faz parte do processo da vida. Então a gente vê a nossa plantinha, que a gente coloca no vaso, a gente rega, a gente bota o adubo e ela fica linda, né? Se for uma jabuticabeira, ela vai dar frutos durante muito tempo e de repente a gente começa a perceber que ela ficou amarelinha e ela ficou mais seca. E vem uma seca danada aí por causa de falta de chuva e a gente tenta recuperar e ela morre. Vemos o nosso cachorrinho que a gente tanto ama, né? Vive 10, vive 15. Daqui a pouco a gente começa a perceber que ele está perdendo condições de vida e ele morre. Então, faz parte da vida. A gente estuda a geologia, começa a perceber que o planeta modifica, que aquilo que um dia é montanha, amanhã vai virar terreno sedimentar, uma coisa que era mar, daqui a pouco vira floresta, o que era floresta vira mar, e a gente vai vendo tudo se modificar. Por que que nós estaríamos fora desse contexto de vida? Estamos pensando agora, no século XXI. Mas os nossos antepassados já pensavam nisso. Então, se a gente parar para estudar história, a gente começa a perceber que os historiadores, aqueles que começavam a tentar descobrir o porquê da vida humana enquanto sociedade, já questionavam isso. Grandes civilizações que se degladiavam com outras por causa do território, outras que ocupavam áreas que de repente ficaram sem água e todo mundo morreu, e a gente começa a ver reinados e que brigam com outros reinados e um acaba e mata todo mundo e sobra outro. Então a gente começa a olhar a humanidade desde lá da época mais remota que a gente tem informação, a morte está sempre presente na história da humanidade. Então, a filosofia, quando foi desenvolvida lá pelos gregos, né, quando eles se sentavam para questionar a vida, já se perguntavam, ué, e por que que a gente morre? O que que vai ser depois da morte? Sociedades tribais antigas que a gente começa a fazer a arqueologia e encontra, por exemplo, alguns lugares de sepultamento que guardavam os corpos naquelas coisas de barro, né? Outros que embrulhavam em linho e vão guardar. A morte sempre esteve presente na história da sociedade humana. Sempre ela esteve ali presente. Quando a gente vai analisar as ciências exatas, a matemática, a física, né, a mecânica, a gente começa a perceber que todos estão ali trabalhando aqueles pensamentos, aquelas fórmulas para buscar uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Por quê? Porque eles veem que o ser humano morre. E o que que pode ser feito para melhorar? Aí vem a química junto com a biologia e também vai estudando toda aquela alquimia inicial que depois se transforma na farmacologia, na medicina e a gente começa a criar condições para quê? Para viver mais. Mas a gente morre. Então, quando a gente fala isso dentro da sociedade, de uma forma geral, a gente começa a buscar um porquê. A gente precisa entender por que que isso acontece. Por que que a gente morre? E aí vem o espiritismo. Antes do espiritismo, já vieram as religiões orientais, já veio o budismo, o shintoísmo, muitas religiões reencarnacionistas, né? Que já vieram trazer esses dados sobre o prolongamento da vida, mas não material.
Então, a gente começa a perceber que a questão da vida e a questão da morte, ela está muito mais ligada à matéria do que ao espírito, né? Porque a gente começa a pensar o seguinte: qual é o oposto de morte? Não é vida. O oposto de morte não é vida. O oposto da morte é o nascimento. Então a gente tem o nascimento e a morte. Esses dois fatos, essas duas ações são meramente físicas. Você nasce, aquele corpo, usa aquele corpo e você tem a morte. São questões físicas. No direito, como é que se mede a vida do cidadão? Como é que é o cidadão? Ele, cidadão, existe no momento da sua certidão de nascimento, né? O seu assento de nascimento, até a sua certidão de óbito. Essa é a vida da pessoa física dentro do direito civil. Então, ó, tem o início e tem o fim. É a vida, né? Então, a gente começa a perceber que a morte não tem nada a ver com vida. O oposto da morte não é vida. Vida é uma outra coisa, que é quando nós começamos a perceber, a partir das religiões e das filosofias reencarnacionistas, espiritualistas e, por fim, espírita, que nós temos uma outra vida. Nós temos, aliás, na verdade, nós temos uma vida única, que em momentos estamos encarnados e em outros momentos desencarnados. E é óbvio que é uma reflexão que nós espíritas precisamos ter a todo instante. Ah, mas eu vou sempre ficar pensando na morte? Não, você vai pensar na vida. Você precisa construir uma vida que te dê segurança ao espírito e não à matéria. Porque a matéria é finita. O espírito não. Mas a matéria é finita. Não tem como evitar que a gente vai, dependendo do nosso jeito de viver, das nossas provações, das nossas expiações, o nosso corpo, conforme o tempo vai passando, ele vai dando sinais que, né, está perdendo algumas funções. E dói aqui, dói ali, fica doente aqui, cura daqui, passa para outra doença. Mas é inevitável que haverá um momento que nós vamos morrer. Nós vamos deixar esse corpo que já não vai mais servir para a vida e vamos seguir com a nossa vida em outra dimensão. Então, essa é a reflexão do amanhã. É uma reflexão simples? Não. Não é uma reflexão simples. Por quê? Porque estamos em um planeta de provas e expiações. Em um planeta que tem ainda a dificuldade da palavra para o entendimento. Ainda não temos o conhecimento pleno de uma filosofia um pouco mais aprofundada na vida após a morte, na vida antes do nascimento, que a gente fala muito nisso, né? Como será a vida após a morte? Tá, vamos começar. E como é que foi a vida antes do nascimento, né? São coisas que às vezes a gente não leva em consideração, mas nós vivemos essa reflexão. Então, esse texto que foi trazido na Justiça Divina, parece que ele foi escrito para hoje. Olha que ele foi escrito em 61, com base nos estudos do céu e inferno. Então, eu achei o máximo, porque ele refere-se ao primeiro item do primeiro capítulo da primeira parte do céu e inferno. Se a gente para dar uma olhada, ele começa já a falar sobre o porvir e o nada. Essa é a grande discussão que a gente tem. Nós, enquanto espíritas, temos a absoluta certeza de que vem algo após a nossa morte.
Nós, como espíritas, entendemos que esse algo que vem após a morte é a continuação de uma vida. Ou seja, não vai acontecer um passe de mágica e nós vamos ser egoístas hoje, de morreu, nós não seremos mais egoístas. Nós somos vaidosos hoje, de morreu, deixamos de ser vaidosos. Nós somos malvados, morreu, vamos continuar a ser malvados. Porque a vida é única. As existências é que se multiplicam. Então, o que acontece com a gente enquanto espírita? A gente começa a olhar o nosso mundo material e começa a perceber que, olha, o meu mundo material, ele precisa ser organizado de maneira tal que ele facilite a minha vida na espiritualidade. Por quê? Porque, como ele diz aqui no estudo, nós não trazemos nada de material quando do nascimento e não levamos nada de material quando do nossa morte. Naquela brincadeira que todo mundo fala, caixão não tem gaveta, né? Mas berço também não, vem vazio. O berço também chega com a nossa chegada ali. Começa a se construir uma vida naquele momento. Então, ele fica aquele grande questionamento da vida física. Poxa, então como será a nossa vida física? Porque a gente, para que a gente desenvolve todas essas aspirações enquanto vivos? Não estou falando nem encarnado, já estou falando de uma forma vivo, porque a gente está falando de uma forma geral. Como pensam outras religiões, outras filosofias, estamos vivos. Então, se a gente acorda de manhã, se a gente sai para trabalhar, se a gente sai para estudar, se a gente sai para fazer relações sociais, se a gente busca conexões para conseguir criar condições de ajudar uma comunidade, de fazer um orfanato, de ajudar uma escola, de ser voluntário no hospital, por que a gente constrói todas essas conectividades se a gente vai morrer? Porque eu, às vezes, me questiono assim: o que leva um materialista, ou seja, aquele que não crê na vida após a morte, né? Na vida após a vida prosseguir depois daquela morte, por que ele tem entusiasmo para começar o dia? Por que ele quer acordar? Por que ele quer estudar? Por que ele quer ter uma boa relação com o vizinho? Esse questionamento, ele é muito mais importante do que nós espíritas que já conhecemos a vida espiritual. Porque a gente convive com esse tipo de pensamento. E aí a gente se questiona. Ora, ele vive uma vida material dentro da regra da humanidade, da civilidade, da ética, né? Por quê? Porque naturalmente, no íntimo dele, algo está vivo dentro dele, mostrando a perpetuidade do conhecimento. É por isso que ele se vê na necessidade do dia seguinte. Porque se você tem absoluta certeza que com a morte tudo termina, se você tem a certeza disso, você vai ter uma vida totalmente diferente da vida que a gente viveria em sociedade. Ah, mas eu tenho medo de ir preso se eu cometer um crime. Você vai morrer, vai acabar tudo. Ah, eu quero viver, eu quero curtir tudo que eu posso curtir na vida, eu vou sair, eu vou beber. Tá, tudo bem, mas vai morrer. Haverá um momento que a gente vai morrer. Então, essa reflexão que nós espíritas precisamos ter é uma reflexão da seguinte forma: por que nós espíritas conseguimos parar para refletir de uma forma diferente daqueles que não creem e a gente continua nesse processo de viver a vida material? Porque a gente compreende que a vida material ela é importante para nos trazer o equilíbrio para a vida espiritual. Ela nos dá uma certa, como eu posso dizer, uma certa segurança para a gente conseguir
seguir em frente. Então, eu hoje tive a oportunidade de ler na internet uma coisa mais ou menos assim. Quando você pensa na sua vida, você se sente confortado ou arrependido? Quando termina o teu dia, você tem um conforto ou tem um arrependimento? É isso aí. Essa é a grande questão da vida. Será que a vida encarnada que a gente tem aqui, né, ela está trazendo para a gente o conforto do final do dia ou a angústia do dia seguinte? É essa construção que a gente vem exercitar aqui no nosso grupo social. Então é por isso que a gente cuida da nossa casa, é por isso que a gente tem cuidado com os nossos filhos, a gente se preocupa com os nossos idosos. Todos nós temos conflitos, todos nós temos conflitos. Mas a gente tenta viver dentro da legislação do país a que estamos, a gente tenta pagar os nossos impostos, a gente pensa em cuidar da nossa saúde. Todo esse conjunto de coisas que às vezes nós mesmos espíritas nós nos cobramos. Ah, por que que eu estou pensando nisso? Por que que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que que eu estou estudando? Por que que eu quero ter uma vida mais tranquila? Por que que eu quero uma casa bonita? Por que que eu arrumo a minha cama quando eu levanto? Porque tudo isso traz o equilíbrio que a gente precisa para a gente poder fazer a nossa conectividade com o espiritual. É aí que é importante a gente usar toda essa materialidade que nos é apresentado para a gente poder trazer a espiritualidade para dentro de nós. Então, esse capítulo do céu e inferno é tão importante que ele fala o seguinte, que mesmo se a gente não tiver a certeza do amanhã, mesmo assim, a gente faz tudo aquilo para que o dia seguinte seja melhor do que o dia de hoje. Então, só essa natureza de estar querendo um dia melhor já é uma coisa que está dentro de cada um de nós sobre a realidade do porvir. O porvir é um resultado do nosso hoje. Então, é muito importante a gente não se cobrar demais, em querer acertar demais, em querer buscar a perfeição demais. Porque a gente tem que entender as nossas limitações materiais. Então, aquilo que nós temos, que nos é apresentado, né? Aquilo que está posto à mesa, essa é a refeição que nós temos que aprender a fazer. E aí sim, fazer a refeição de uma forma saudável, saudável para o corpo, saudável para o espírito. Então, se a gente hoje parar para ver aquelas filosofias orientais, né? Vamos falar do Feng Shui, que fala sobre a gente arrumar nossa casa, para sempre estar tudo limpinho, a gente tirar a sujeira das paredes, a gente arrumar nossa cama durante a manhã, que é aquele que acorda e arruma a sua cama, ele já começa um dia já melhor. Todas essas coisas que a gente hoje ouve, os coaches, né, os treinadores da internet explicando, tudo isso já fazia parte da reflexão filosófica que a gente trata aqui no livro Céu e Inferno. E tudo isso foi tratado também nessa página da Justiça Divina. Ou seja, a gente está falando de que tornar a nossa vida material mais equilibrada para o porvir. Isso tudo que nós temos aqui, nós não vamos levar. Mas se nos foi oferecido, ele é um instrumento. E nós temos que saber usar um instrumento. Um instrumento da riqueza, um instrumento da pobreza, um instrumento da fartura. E tudo isso nós temos que saber utilizar. Da saúde, da doença, porque a doença vai vir. A falta, vamos dizer, não vou dizer a doença, mas a falta de saúde vem, a falta de dinheiro vem, a falta de paz de espírito vem. Porque esse é um planeta de provas e expiações. Ah, e como é que eu vou lidar com isso? Com aquilo que nos traz equilíbrio material. É não usar a matéria
para o provimento próprio só, para você enriquecer. Só. Bom, quer enriquecer? Pode enriquecer, mas para que enriquecer? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Ah, eu vou enriquecendo e vou ajudando, e vou gerando emprego, e vou ajudando. Ótimo, maravilhoso. Mas quando a gente percebe que as pessoas estão querendo virar bilionários, trilionários numa encarnação, temos que questionar, né? Como bons espíritas e cidadãos, precisamos questionar. Então, esse texto, ele termina com aquele grande questionamento, né? Ele vai falando assim, olha, tudo isso na Terra é compreensível, mas o Cristo falou o seguinte, andai enquanto tendes luz. Ou seja, está tendo luz, está recebendo da espiritualidade algo que te eleva, te dá tranquilidade, te dá segurança, anda. Não fica parado. Não pega aquilo tudo para si e guarda. Anda. Vai produzir, vai fazer algo de bom para a humanidade. Tá? Então, é distribuir a luz que a gente consegue coletar durante a nossa encarnação. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento, por a gente ter tido a oportunidade de refletir acerca disso. É muito importante a gente entender que a gente está aprendendo uns com os outros. Então, nesse momento, Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui unidos em Teu santo e divino nome. A Casa de Conselheiro presente com todos os seus mentores, para que a gente continue colocando em prática esse trabalho de evangelização e aprendizado. Por isso, Senhor Jesus, agradeço a presença de todos os bons espíritos que estiveram aqui conosco. Fazei com que nós consigamos trazer para dentro de nós a paz e o equilíbrio necessários para que a gente possa distribuir para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos amigos e vizinhos. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Maria Santíssima, nossa orientadora maior. Obrigado, conselheiro. E em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu dou por encerrado o estudo da noite de hoje e deixo aberta aí, né, a palavra para a gente poder terminar com algumas considerações. Muito obrigada, Mauro. Estou falando que você tem conteúdo. Olha, eu amei essa questão quando você colocou que o contrário de vida não é morte, mas é nascimento. Amei isso, amei. O contrário da morte é o Parece. nascimento. Parece que abre, né? Pelo menos para mim, me deu uma visão muito mais ampla em relação à vida, porque realmente a gente fica, né? Vida e morte, vida e morte. Não. E quando a gente tem que ver, é simplesmente nascimento e isso é uma etapa Hum. de uma coisa muito maior que a vida. Muito obrigada por essa noite, pelas suas reflexões. Quem quiser falar, só abre o microfone. Imagina se não fosse no susto. Esse Para. garoto não é fácil, esse garoto falando, tem a vovó soprando nos ouvidos dele. Mas realmente essa colocação que ele trouxe é muito boa, né? Que o contrário de morte não é vida, mas é nascer, né? A gente nasce e morre, porque viver a vida é eterna. Temos uma eternidade. E também me chamou muita atenção essa questão que o Emmanuel coloca lá no final, né? Que a gente tem que fazer, como é que ele diz aqui? É preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. E é exatamente tudo isso que o Mauro coloca, né? A gente tem que aproveitar toda essa oportunidade que a espiritualidade nos concedeu quando nos deu esse momento de reencarnação, para a gente, através dessas coisas que nos cercam, aumentar essa luz, fazendo luz ao redor, né? Então, aquela dor, aquele sofrimento... A luz do né? mundo é matéria, é importante isso. Exatamente, né? Então, aquele teu sofrimento, ou aquela tua felicidade, aquilo é para quê? Para que você pegue aquilo e com isso você converta isso em mais luz. Porque o sofrimento é o quê? O remédio,
né? Aquela felicidade é um remédio, tudo de acordo com a luz que você vai espalhando. E quanto mais luz você espalhar, mais luz você terá. Com certeza. Porque se eu sou uma vela, começa a acender mais uma outra vela, daqui a pouco a gente tem um candelabro, né? Se Com eu ficar só certeza. com a minha velinha e não acender a de ninguém, vai ser só uma velinha. Muito interessante. Manuel que foi muito feliz também. Eu sou suspeita para falar do Emmanuel, né? Muito bom. Dona Leila. Diga, amiga. Amiga abriu a câmera, vai falar. Ah, O a seu Miriam aí está ali também. também, é. Liga o microfone. Eu acabei do banho, estou aqui lavando a louça. Eu achei muito interessante quando ele coloca para a gente a importância da vida em dois planos, né? É o nascer e nascer sempre. E a gente vê a espiritualidade como divino, mas a vida material é muito divina. O quanto ela Muito. nos proporciona esse corpo, é o alimento para sustentar o corpo, é através dos nossos animais na qual nos serve, de todas as formas, marinhos, aquáticos, né? Os aéreos. Então, a gente está tudo no contexto só, no lugar que tem Uhum. que estar, né? E a gente, às É. vezes, acha que a vida material ela não é divina, ela é maravilhosa, ela é super, hiper divina. É o que vamos fazer dela, É né? isso aí. É isso aí. A gente Vamos, se culpa, né? Ah, eu tô com um pouquinho melhor, minha casa é melhor do que a do vizinho. Não, não se culpe. Faça alguma coisa disso, né, Miriam? e isso é o aprendizado em tudo que te cerca. Usar sempre com olhos de ver, né? Essa questão de você plantar quanto tem a luz. Gente, isso aí é de uma profundidade que a gente fica refletindo, como assim plantar quando tiver a luz? É porque é quando você tem o que oferecer. Então, na É. Terra, nosso trabalho na Terra é justamente esse. É um tendo que oferecer ao outro o melhor que você tem, né? E a E gente usufruir também daquilo que a terra nos dá. nos dá, ela nos Não proporciona ter peso na consciência disso, porque isso quando, faz parte do processo evolutivo. E quando outro dia eu Jesus comentava até falava. lá no centro, teve um período aí da minha vida que eu tive a oportunidade de ter lugares de refúgio, né? Onde eu estava em contato com a natureza. E como foi importante? Como eu estudei. Como Não eu é? estudei sentada lá na beira da cachoeira, como eu estudei olhando aquela mata, né? Quer dizer, olha só, então eu vou me privar disso porque isso é um luxo. Não era um luxo. Para mim foi a oportunidade de Não. estudar. Porque eu tinha É, filhos pequenos, eles ficavam na deles lá brincando, curtindo a natureza e eu estudava. Foi quando eu me aprofundei no espiritismo. Então, é você saber utilizar daquilo que a vida está te proporcionando. Porque é bom. Podia realmente não ligar para nada. Ah, vou ficar aqui só tomando banho de cachoeira, né? Você pode ganhar o melhor tecido, a melhor seda, os Sim, melhores mas se não aviamentos. souber Se você usar. não souber costurar, você nem um pano de chão consegue fazer. É, Até porque seda não dá para enxugar a água no chão nem limpar a eu máquina. enxuga. exatamente. Saber usar o material dentro das necessidades que ela lhe Exatamente. proporciona, né? A beleza dos animais caseiros, a beleza dos animais que estão nas fazendas, a sua importância desses animais que nos favorece, os animais marinhos, conjuntos, tudo no equilíbrio, né? Eu estava ouvindo lá com o Edivaldo, ele estava fazendo uma palestra sobre a paz, lá, lá em Minas, e ele estava colocando justamente isso. A gente tem que aprender a lidar com o planeta e entendê-lo. Sim. E olha, E tem um aí, detalhe também. A gente não pode esquecer de uma frase bíblica e a gente tem que tomar cuidado. Não atirar pérolas aos porcos. As pérolas são aqueles bens, aquilo que a gente adquire em matéria, em vida. E nós não podemos oferecer àqueles que não querem e àqueles que não vão fazer algo de bom com aquilo ali. Jesus foi tão perfeito nisso. Não atirai pérolas aos porcos.
Tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente se culpa e a gente acha que a gente tem que doar para aquele outro porque ele está em sofrimento, que não sei o quê. E você doa e aquilo ali não se frutifica. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá? É muito importante a gente tomar cuidado. Bom, falta 1 minuto. Muito obrigada, Mauro, mais uma vez. Beijo Que para noite todos. maravilhosa. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Tá Fiquemos bom, todos queridos. Deixa com eu Fiquem com assustar Jesus. Deus. mais até novembro. Tá Em bom. outubro você está de férias. Outubro. Tchau. Mas eu tenho um tempinho. Eu vou te mandar minha data depois, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Beijos. Fiquemos Obrigado. todos com Deus.